Boa noite a todos, aos presentes e aos internautas. E nós vamos hoje falar de um assunto que é básico, idade. Correto no desempenho dos seus deveres e ardoroso na fé, consegue equilibrar o grupo na onda de compreensão e boa vontade que lhe é característica. Pelo amor com que se desincumbe da tarefa, é instrumento fiel dos benfeitores desencarnados, que lhe identificam na mente um espelho cristalino, retratando-lhes as instruções. Compreendemos assim que o nosso irmão Raul Silva, ele é um fiel servidor de Jesus Cristo e que se coloca a serviço dos benfeitores espirituais na direção desses trabalhos. E é bom que a gente comece a anotar quais são as qualidades dele, né? Ardoroso na fé, consegue equilibrar o grupo na onda de compreensão e boa vontade que lhe é característica. Então, são características do Raul Silva e que tem muito interesse para o mundo espiritual. Outro fato importante é o amor com que ele se desincumbe da tarefa, sendo, portanto, instrumento fiel dos benfeitores desencarnados. A outra apresentação. Eis nossa irmã Eugênia, médium de grande docilidade, intuição clara, aliada à distinção moral. Tem a vantagem de conservar-se consciente nos serviços de intercâmbio, beneficiando-nos a ação. Para muita gente, a mediunidade consciente é um estorvo, algo que a pessoa considera como sendo, de certa forma, um empecilho na execução das tarefas como médium. Para o Aulus, não. É um benefício, porque através da mediunidade consciente, eles se beneficiam, inclusive, porque é possível organizar e controlar melhor a sessão. Anélio Araújo é outro participante da sessão. Seus 30 anos presumíveis têm esse rapaz. Ele vem conquistando gradativo progresso na clarividência, na clareaudiência e na psicografia. Outro, Antônio de Castro, senhor de valiosas possibilidades de permuta, sonâmbulo, requer grande vigilância. O que quer dizer o Aulus ao apresentá-lo como sonâmbulo? O que é isso? Sonâmbulo. Durante o sono. Qual é a mediunidade dele? Sonambúlica, né? Qual é a mediunidade dele? Sonambúlica, inconsciente, não é? Eu acho que nós temos que começar a raciocinar para poder entender o livro, senão vai ser difícil, né? Desdobra-se com facilidade. O que significa desdobrar-se com facilidade? Sai do corpo com facilidade, né? Levando a efeito preciosas tarefas de cooperação conosco. Mas ainda necessita de maiores estudos e mais amplas experiências para expressar-se com segurança acerca das próprias observações. Quando ele está fora da matéria densa, ele age como uma criança, comprometendo-nos a ação.
Quando empresta o veículo a entidades dementes ou sofredoras, reclama-nos cautela, porquanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes, quando lhe compete o dever de ajudar-nos na contenção deles, a fim de que o nosso tentame da fraternidade não lhe traga prejuízo à organização física. Aqui o Aulus está descrevendo o que eles necessitam na mediunidade sonambúlica ou inconsciente e no desdobramento. Quer dizer, que a gente também coopere com eles e não abandone o próprio corpo à mercê do espírito comunicante. Principalmente se o espírito comunicante é sofredor ou demente, né? Nós entregamos praticamente a chave das nossas funções orgânicas para alguém que não pode de maneira alguma, né, dirigir a nossa organização física. Nossa irmã Celina, outra componente da equipagem mediúnica, é devotada companheira, meio século de existência física, significativas vitórias em suas batalhas morais. Viúva há quase 20 anos, dedicou-se aos filhos, suportou o assédio de compactas legiões de ignorância e miséria que lhe rodeavam o esposo. Suportou perseguição de gênios infernais, lutando por muitos anos para atender de modo irrepreensível às obrigações que o mundo lhe assinalava. Aprimorou as faculdades medianímicas. Não é simples instrumento de fenômenos psíquicos. É abnegada servidora na construção de valores do espírito. Aqui nós já estamos sendo alertados por algo, que o médium não pode agir mecanicamente. Ele tem que participar da reunião com o melhor da sua produção espiritual. Quer dizer, a mediunidade não significa só sentar à mesa e receber espírito. A mediunidade requer todo o patrimônio que o médium pode oferecer para aqueles que estão ali como diretores do trabalho. Então nós estamos vendo que a irmã Celina, ela tem mediunidade muito bem desenvolvida, mas à custa de muito sacrifício e de sofrimento, porque o seu esposo, né, ele era dirigido por uma falange, legiões de espíritos, que ela teve que, ao longo do tempo, suportar e colocar-se acima das refregas, das lutas. A outra questão são os gênios infernais resultantes que estavam à sua volta para paralisar as suas atividades como médium. Então, mais ainda, ela aprimorou as suas faculdades mediúnicas como servidora dos valores do espírito. Quer dizer, não basta vencer de qualquer maneira a existência. É preciso que a gente vença as dificuldades de forma cristã, como aprendemos no Evangelho de Jesus. Nós comumente vemos nos centros espíritas o abandono das funções medianímicas, com que os médiuns o fazem de maneira muito leviana, né? Às vezes desenvolvendo a mediunidade por 5, 10 anos, depois resolvem parar. E quando voltam, eles o fazem de uma maneira muito mais complicada. E a explicação começa
exatamente nesse princípio básico que o Aulus coloca aqui. A necessidade de não apenas desenvolver a faculdade, mas também as nossas atitudes têm que ser de cristãos. No caso, aqui nós tivemos o exemplo da própria Celina, vencendo as dificuldades pelas quais passou, e muitas vezes são lutas que ninguém vê, que ninguém acompanha, que ninguém imagina como seja. A clarividência e a clareaudiência, a incorporação sonambúlica. O que significa incorporação sonambúlica? Incorporação inconsciente. E o desdobramento da personalidade são estados em que ingressa na mesma espontaneidade com que respira, guardando responsabilidade e representando por isso valiosa colaboradora de nossas realizações. Diligente e humilde, encontrou na plantação do amor fraterno a sua maior alegria, e repartindo o tempo entre as obrigações e os estudos edificantes, transformou-se num acumulador espiritual de energias benéficas, assimilando elevadas correntes mentais com que se faz menos acessível às forças da sombra. Nós estamos vendo aqui a descrição de um membro muito importante da equipagem mediúnica. Quer dizer, nós estamos vendo que ela desenvolveu a clarividência, a clareaudiência, a incorporação sonambúlica, o desdobramento, enfim, várias qualidades medianímicas, à custa dos estudos edificantes que fez, mas também dos exemplos morais de sua vida. Uma coisa a gente não pode separar da outra. Elas estão imbricadas, né? A outra questão que eles falam é que ela está sempre diligente, de boa vontade, né? E humilde, que é outra característica que deve estar presente no médium responsável, né? E aqui também ele ressalta a plantação do amor fraterno, e que é a sua maior alegria. Então, o estudo, as obrigações retamente cumpridas e o que ela se transformou. Vejam a palavra que ele utiliza. Num acumulador espiritual de energias benéficas. Quer dizer, quando o médium desenvolve o seu papel com esse teor de responsabilidade, ele passa a ser, né, um acumulador espiritual de energias benéficas. E com isso, ela assimila com facilidade as elevadas correntes mentais que vêm do mundo espiritual na direção dos trabalhos. E o mais importante, ela se torna menos acessível às sombras, às entidades negativas. Bem, os benfeitores espirituais costumam fazer as fichas psicoscópicas de todos aqueles que pertencem à sessão, ao trabalho. Creio que vocês já devem ter tido aulas suficientes com o André Luiz para a explicação do que significa o psicoscópio e como é que esse psicoscópio funciona, não é isso? Então, para tirar a ficha psicoscópica,
é necessário que esse aparelho esteja funcionando, e esse aparelho funciona do mundo espiritual para o mundo material, porque nós não temos tecnologia ainda para tê-lo aqui materialmente falando, né? Então, a ciência da Terra costuma catalogar os elementos químicos que entram nas formações da matéria densa. Nós sabemos que um corpo, uma substância, possui cloro, sódio, isto, aquilo, podemos detectar as proteínas e tudo mais. E isto, comumente, nós já fazemos quanto à matéria densa. No entanto, nós ainda não temos essa aparelhagem para fazê-lo do ponto de vista da matéria rarefeita. O que ele quer dizer com matéria rarefeita? O que ele quer dizer com matéria rarefeita? Seria o nosso pensamento, nosso trabalho? Então, a matéria rarefeita, ela é aquela matéria intermediária entre a matéria física e a matéria espiritual. Então, nós vimos que é o duplo etérico, né, ou corpo vital, que tem esse tipo de matéria que conjumina ou que conjuga a parte material densa com a parte espiritual. Então, nós vamos ter acesso, vamos compreender melhor essa matéria rarefeita quando tivermos tecnologia para isso. Mas até o presente momento, isso ainda não aconteceu, né? Então, nós vamos saber, e vai ser possível analisar o tipo de forças sutis, qual a densidade, os limites. Nós vamos poder também ter a ficha catalográfica, se é um otimista, se é um otimismo, se há confiança, se há tristeza, se há desespero, quer dizer, que tipo de pensamento estamos emitindo a partir dessa ficha que nós temos, que é chamada ficha psicoscópica. Assim como se empenham em decifrar a matéria orgânica, nós também vamos conseguir decifrar essa que é semimaterial, que é a matéria mais rarefeita. E hoje em dia, como vocês sabem, nós já estamos nos empenhando em decifrar a constituição específica da luz, com o entendimento do que sejam os fotônios, por exemplo, né? Como eles se conjugam. E essa ficha psicoscópica do futuro, eles já realizam aqui no mundo material, no mundo espiritual. Nós teremos certeza da natureza dos pensamentos. Como eu disse, se é um pensamento otimista ou negativista, construtivo ou não, nós já teremos condições de saber no futuro. Bom, o Aulus confere ao André Luiz e ao Hilário Silva uma lente. E com essa lente eles começam a observar o cérebro de nossa irmã Celina, que é a médium mais destacada desse núcleo, né? Então, eles percebem que estão diante de uma verdadeira estação radiofônica, em que milhares de antenas e condutos, resistências e ligações de tamanho microscópico estão à disposição de células especializadas em serviços diversos. Detectores e estimulantes, transformadores e ampliadores da sensação e da ideia. Enfim, eles observam raios incessantes, iluminando um firmamento minúsculo.
E o que é que eles veem brilhar com intensa luz azul? A epífise. Como nós sabemos, a glândula da vida mental, ou aquela que permite, né, o fenômeno mediúnico. Por isso é que ela fica em vibração extensa, longa, durante o fenômeno, ou o período de duração do fenômeno. O que nós observamos, então, durante o fenômeno mediúnico, é uma verdadeira estação que ele chama de radiofonia, mas que, mais adiante nós vamos ver, é uma fonte de televisão, é uma estação de televisão que recebe e que transmite. Então, para isso, nosso cérebro, o cérebro do médium, ele funciona com base nisso que ele colocou aqui, que são os antenas, condutos que dispõem as células especializadas em serviços diversos. Bem, qual a importância do mundo mental do agente e do recipiente? Isso é muito importante na mediunidade. As experiências adquiridas pela alma constituem maravilhosas sínteses de percepção e sensibilidade na condição de espíritos libertos em que nos encontramos, mas especificam-se no equipamento da matéria densa como núcleos de controle das manifestações da individualidade, perfeitamente analisáveis. Isso aqui é muito importante na mediunidade. Por isso que cada médium é diferente do outro. Não existe mediunidade igual. Não há possibilidade de dizer que os médiuns são do mesmo naipe, da mesma essência. São diferentes e têm que ser analisados como tal. Então, por quê? Repetindo, as experiências adquiridas pela alma constituem maravilhosas síntese de percepção e sensibilidade quando o espírito está liberto, mas especificam-se no equipamento da matéria densa como núcleos de controle das manifestações da individualidade, perfeitamente analisáveis. Então, é diferente a condição do cérebro quando nós estamos livres no mundo espiritual. Outra é a apresentação no mundo material, no mundo denso, porque tem que haver a representatividade em determinadas áreas do nosso cérebro, para que possamos funcionar no momento da mediunidade. Não é a mesma coisa o funcionamento nosso quando estamos libertos, já desencarnados, e outra é a função, porque dependemos do cérebro orgânico, do cérebro físico. Então, ele diz que a matéria densa funciona como um equipamento de controle das manifestações da individualidade. Por isso que cada médium é diferente um do outro. Nós não podemos dizer que são da mesma massa, da mesma formação. Basta dizer que nós tivemos número de encarnações diferentes uns dos outros, nós que estamos aqui nesta sala. Podemos ter feito os caminhos mais incríveis, termos ido ao Egito,
à Palestina, termos reencarnado mais no Oriente Médio, termos feito tais experiências em determinados assuntos nas Américas, enfim, cada um de nós fez um percurso. E é claro, trazemos uma bagagem diferente um do outro. E é isto que vai interferir na maneira como nós vamos funcionar quando estamos encarnados. Cada um de nós tem uma bagagem. Então, como é que nós conquistamos a nossa individualidade? Está aqui, ó. Existem centros especiais. Isso aqui é o Aulus falando. Por isso que eu coloquei tudo em itálico. Porque esse capítulo é muito importante e é preciso conhecer o que é que o mentor está nos ensinando para aprendermos com ele. Então nós vemos aqui dizer que nós temos centros especiais que governam a cabeça, o rosto, os olhos, os ouvidos e os membros, em conjunto com os centros da fala, da linguagem, da visão, da audição, da memória, da escrita, do paladar, da deglutição, do tato, do olfato, do registro, do calor, do frio, da dor, do equilíbrio muscular, valores internos da mente, ligação com o mundo exterior, da imaginação, do gosto estético, dos variados estilos artísticos. Por que eu coloquei tudo isso? São palavras dele. Porque em cada item desse, nós somos diferentes aqui na sala. Cada um de nós é diferente. Como é que você traz de suas vidas anteriores o seu gosto artístico? Você teve algum? Você desenvolveu nessa área? Ou então, o que é melhor em você? A fala? A audição? Em que você se especializou ao longo de milhares e milhares de encarnação? Teu cérebro não é igual ao meu, e o meu não é igual ao de vocês. Então, nós não podemos analisar um médium pela rama, ou colocá-los todos em um mesmo diapasão, em uma mesma aferição. Nós não somos iguais. Este mundo aqui, que está sendo colocado aqui, é o que o nosso cérebro é capaz de fazer. São funções do nosso cérebro. E em cada função, nós somos diferentes. Nós temos experiências diferentes. Para a conquista da própria individualidade, quer dizer, o que somos nós intrinsecamente, a nossa individualidade, o que é? Ele diz que a conquista se dá passo a passo, esforço a esforço, enaltecendo-a pelo trabalho constante para a sublimação integral, à face de todas as vias de progresso e aprimoramento que a Terra pode lhes oferecer. Então, o que ele está dizendo? Que nós vamos ter o desenvolvimento, cada um com a sua própria individualidade, com a sua própria personalidade, mas o desenvolvimento que a Terra pode lhe oferecer. O que ele está abrindo com isso? Que a mediunidade em Júpiter, Urano, Saturno é o quê? É diferente. É diferente. É o que Júpiter pode oferecer. É o que Saturno pode oferecer. E é diferente do que a Terra pode oferecer. É preciso que a gente tenha em mente que a mediunidade não é estanque.
ela é elástica como a nossa própria individualidade, como a nossa individualidade se forma. E isso tem que ficar bem claro. O que me dá muita tristeza é ver no movimento espírita que surgem médiums e a população ou o movimento já considera as produções mediúnicas como coisas absolutamente certas. Porque foi a espiritualidade quem ditou. Não é isso que nós estamos aprendendo aqui. Não é. A equipagem mediúnica não é única. E não podemos, né, dizer que tudo aquilo que vem por determinado médium seja realmente a verdade. Por quê? Porque a individualidade dele pode ter sido preparada em outros moldes, que não sejam aqueles de retratar a verdade no que ela tem de mais próximo daquilo que poderíamos considerar como sendo verdade. É preciso que a gente analise o que vem e analise com base em Allan Kardec e principalmente Chico Xavier, nosso século XX, para que a gente tenha uma noção do que estamos recebendo e se é possível confiar. Não podemos deixar que nós, pela inocência ou pela maneira um tanto quanto infantil de julgar, nós os deixemos arrastar por informações que muitas vezes não correspondem à realidade, só porque foi ditada pelo mundo espiritual. Mas que tipo de espírito conectou-se com aquela mente? E qual é a individualidade que está recebendo? Não podemos realizar qualquer estudo de mediunidade sem o estudo da personalidade. Não são palavras minhas, são palavras do Aulus. Qual é a personalidade que está recebendo? Que tipo de informação está nos passando? Porque com todas aquelas propriedades que o cérebro tem, que nós somos capazes de desenvolver aqui na Terra, mas as nossas conexões podem não ser as melhores dentro das áreas espirituais que atuam na Terra. Bem, outra coisa importante que o Aulus fala: as bases de operação do pensamento e da vontade. Palavras dele: considero de extrema importância a apreciação dos centros cerebrais, que representam bases de operação do pensamento e da vontade, que influem de modo compreensível em todos os fenômenos mediúnicos, desde a intuição pura à materialização objetiva. Então, o médium vai oferecer as bases de operação do pensamento e da vontade do espírito. E essas bases, elas estão calcadas no mundo cerebral do médium. Então, essas questões, né, dos centros cerebrais do médium vão influir na verdade ou menos verdade que está sendo passada através da faculdade mediúnica. Nós precisamos sempre analisar, não de uma forma dura, ríspida e rechaçando tudo, não.
mas devemos analisar, com base em Kardec, na mensagem que está sendo passada para nós, para sabermos se as bases de operação do pensamento e da vontade desse médium são capazes de passar esse tipo de mensagem. Isso precisamos analisar. Então, dentro das bases de operação do pensamento e da vontade, continua Aulus. Esses recursos que merecem a defesa e o auxílio das entidades sábias e benevolentes, quando os medianeiros se sustentam no ideal superior da bondade e do serviço ao próximo. Em muitas ocasiões, podem ser ocupados por entidades inferiores ou animalizadas em lastimáveis processos de obsessão. Por isso é que ele recomenda cuidado. Por quê? Nem tudo o que vem de um médium pode estar traduzindo a verdade dos fatos. Por quê? Porque em muitas ocasiões podem ser ocupados por entidades inferiores ou animalizadas em lastimáveis processos de obsessão. Então, nem sempre nós estamos perfeitamente em sintonia com as entidades superiores. Agora foi colocada para Aulus a questão, mas e Dona Celina? Né? Encontra-se encarnada, diz Aulus, numa prova de longo curso e que nos encargos de aprendiz ainda se encontra muito longe de terminar a lição. Essa é uma outra questão que o movimento espírita deveria discutir mais. Bastou apresentar-se como médium para estar, né, sem nenhum ônus e apresentar a mais absoluta verdade. E muitas vezes também a nossa atitude em relação aos médiuns é de endeusamento e, infelizmente, né, de muito louvor, de muita atitude nossa, de forma a colocá-los num pedestal, né? Mas o Espírito está nos dizendo ainda, com todo o amor que nós temos por Dona Celina, por todo o esforço que ela está fazendo, ela é ainda um espírito que está devedor ao longo da sua existência. A sua lição está longe de terminar. Então, é por isso que Chico Xavier rechaçava com todas as forças o elogio. E, infelizmente, eu vejo um movimento, uma ode ao elogio a todos os médiuns, e de uma forma, para mim, incompreensível. Porque, na verdade, nós ainda somos espíritos muito devedores, temos ainda de ralar muito para poder construir algo melhor. Se um espírito como Dona Celina tem todas as mediunidades, diz Aulus que ela ainda se encontra muito longe de terminar a lição, nós deveríamos levar isso em consideração. Sempre. O elogio para nada serve. Serve sim para perder os médios de vez, para deixá-los à margem do progresso, como eu tenho visto muito. E ele ainda enfatiza:
numa viagem de 100 léguas, podem ocorrer muitas surpresas no derradeiro quilômetro do caminho. Então, creio que dirigentes, frequentadores de centros espíritas, médiuns, deveriam levar muito em consideração essa lição da equipagem mediúnica. Nós estamos muito longe de cumprir os deveres para os quais nós viemos. Ainda sobre Dona Celina. Ainda não possui plena quitação com o passado. Somos vasta legião de combatentes em vias de vencer os inimigos que nos povoam a fortaleza íntima. Inimigos simbolizados em nossos velhos hábitos de convívio com a natureza inferior, a nos colocarem em sintonia com os habitantes das sombras. Se nossa amiga Celina abandonar a disciplina a que somos constrangidos para manter a boa forma na recepção da luz, e render-se às sugestões da vaidade ou do desânimo, que costumamos fantasiar como sendo direitos adquiridos ou injustificável desencanto, de certo sofrerá o assédio de elementos destrutivos que lhe perturbarão a nobre experiência atual de subida. E ele diz que são muitos os médiuns em que eles observam ensaios promissores e começo brilhante, mas passam a acreditar que são eles os donos dos bens espirituais. E aí recolhem-se à inutilidade, ao improdutivo repouso, e aparecem os impulsos primitivos do cérebro. E aí a perda da existência. Eu já observei, né, tantos casos dessa natureza que a gente ressalta sempre. É preciso ouvir o áudio. É preciso levar em consideração o que ele está falando. E por mais que nós façamos, nunca estejamos satisfeitos, não. Estamos em vias de, mas não alcançamos ainda. E aí, ele nos diz: nossas realizações espirituais do presente são pequeninas restas de claridade sobre as pirâmides de sombra do nosso passado. Se alguém tem ilusão, pode sair sem elas daqui. Quer dizer, um pouco de claridade e uma pirâmide de sombra. É muita coisa. É muita coisa. Mas ele não está falando em vão. É um dos espíritos mais lúcidos da coleção. É imprescindível muita cautela com as sementeiras do bem, para que a ventania do mal não as arrase. É por isso que a tarefa mediúnica, examinada como instrumentação para a obra das inteligências superiores, não é tão fácil de ser conduzida a bom termo, de vez que, contra o canal ainda frágil que se oferece à passagem da luz, acometem as ondas pesadas de treva da ignorância a se agitarem compactas ao nosso redor. Padical, não é? Não há ilusão da nossa parte.
Finalmente eu vou contar uma história real de uma mensagem do irmão X. O espírito chegou do outro lado da vida e ficou desesperado. Havia errado muito, coletivamente. Levado à infelicidade a muitos lares, empregado sua inteligência de forma maléfica e assim por diante. Depois de algum tempo de sofrimento, de luta, ele foi analisado por um grupo de espíritos, nossos benfeitores do mundo espiritual, a fim de programarem uma nova encarnação para ele. E no auge da organização, ele diz: me mandem um câncer, não, me mandem a paralisia para os meus membros, eu vou ser um paralítico a vida toda. E por aí foi. Foi oferecendo o corpo físico para tudo mesmo. Aí os benfeitores olharam, viram e disseram: não, meu irmão, você vai descer e vai ser médium. Mas como? Só isso? E eles disseram: sim, só isso. Você terá que ficar 30 anos a serviço da mediunidade. E logo na juventude você será chamado a desempenhar suas funções. Ai, que ótimo, que maravilha e tal. E desceu todo contente. Reencarnou e começou, mesmo na juventude, o chamamento para a mediunidade. E ele frequentando a casa espírita. A uma dada altura, Humberto de Campos precisava levar uma senhora ao centro espírita. A senhora estava encarnada, para levar a sua netinha, que estava com problema de mediunidade, e a situação tinha se agravado. Humberto de Campos foi então intuindo a senhorinha para que ela fosse ao centro espírita, porque ele havia visto no mapa espiritual que aquele nosso irmão estava encarnado e servindo de médium naquele centro espírita. Aí ela foi até lá, a senhorinha, levando a netinha. E quando chegou lá, o médium não estava. E aí ela disse assim: mas o senhor não sabe onde eu posso encontrá-lo? Porque eu fui indicada para ele. Ah, sim, ele mora em tal lugar, assim, assim, assim. A senhora pode ir lá. Então ela foi levando a netinha para fazer a consulta diretamente com ele. Chegando em casa dele, ela ouviu escarrapachado na rede. Então ela disse: o senhor não vai atender hoje? E eu precisava tanto de uma consulta. E ele tinha tirado o chinelo, estava com os dedos bem abertões e tal, descansando. Aí ele disse assim: olha, minha senhora, eu já cansei. Ah, mas o senhor está cansado? O senhor está tão jovem ainda? Ele falou assim: ah, trabalhar é para relógio. E despachou a senhora e a senhorita e não quis saber de mais nada. E ele, que viera para trabalhar 30 anos na mediunidade, não havia conseguido nem 5 anos de atividade mediúnica. Para nós vermos, e é uma história tirada da vida real, porque Humberto de Campos levou-as, né, como espírito para receber a instrução desse nosso irmão fracassado. Pensemos bem na mediunidade que nos é concedida, nos problemas graves que trazemos do passado, porque todo médium tem compromisso com a sociedade. São compromissos muito sérios com a coletividade. E em vez de nos enfeitarmos
como grandes missionários, vistamos a libré da humildade e trabalhemos. Porque somente o trabalho vai nos credenciar a uma situação melhor do ponto de vista espiritual. Alguém tem alguma pergunta a fazer? O nosso irmão André Luiz vai continuar conosco. Hoje, em virtude de um problema de doença, ele não pôde comparecer, mas nós faremos sempre assim, né? Uma aula nos domínios da mediunidade, outra do mecanismos da mediunidade, e vamos procurando compreender melhor essa faculdade que para nós ainda é uma grande desconhecida. Que Jesus nos abençoe, vamos trabalhar.